Olá, você que se liga na nossa Universidade Comunitária. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos no ar com mais uma edição do Nossa Unesc, que é o programa que está sempre ligado nas boas notícias da nossa Universidade Comunitária, na pesquisa, na extensão, nas relações com a comunidade, enfim, tudo que se faz aqui na Unesc, a gente está ligado, atento para contar para vocês aqui no programa. E lembro que o Nossa Unesc é uma realização da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc, com seus cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e comunicação digital. Convidamos você a conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. E olha, o programa de hoje, ele tem a alegria de receber aqui um acadêmico nosso, estudante, curso de Ciências Biológicas, daqui a pouco eu vou dizer quem é. E esse estudante, ele tem feito um link muito bacana sobre o que ele estuda, o que ele gosta, o que ele conhece, o que ele aprende e as redes sociais. E tem feito isso de uma maneira muito bacana, muito legal, muito ágil, didática e permitindo um acesso a curiosidades, conhecimentos, informações e aquele negócio, né, que a gente conta aqui muitas vezes, e episódios como esse servem para provar o quanto os nossos alunos nos ensinam. O pessoal lá das biológicas, nesse caso, que o diga, né? Estamos aprendendo a lidar com as ferramentas, a comunicar sobre temáticas que estão aí na ordem do dia da educação, e aí está um grande exemplo do quanto as redes sociais podem ser bem utilizadas. E é sobre essa história que a gente conversa em um minuto. Vou apresentar o nosso convidado e vamos iniciar o bate-papo de hoje, tá certo? Então, fique conosco, nossa Unesc, nossa Universidade Comunitária. Já voltamos. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. De volta com o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Este é o Nossa Unesc. Muito obrigado pela sua audiência. Lembro que este programa é gerado aqui do estúdio da Unesc TV, no campus da Unesc, e esse programa é compartilhado com os nossos parceiros, emissoras de rádio e televisão aqui do sul de Santa Catarina. Bem, o programa de hoje tem a alegria de receber um acadêmico nosso aqui da Unesc, como já falei, o André Gustavo Francisco de Moraes. O André estuda Ciências Biológicas e está na 6ª fase do curso. Tudo bom, André? Obrigado pela presença aqui. Tudo certo. Oi, pessoal, tudo bem? Legal, legal. Quantos anos você tem, André? Eu tenho 21 anos. 21 anos. Você não é aqui de Criciúma, né? Não, eu sou de Turvo, venho todo dia e volta. Turvo, todo dia e volta nesse caminho entre Turvo e Criciúma para estudar aqui na Unesc. Que legal. Por que Ciências Biológicas, André? Olha, eu sempre gostei muito... biologia tem várias áreas, né? Tem 3 áreas principais, que é biotecnologia, ciências da saúde e ciências ambientais. Mas eu, em especial, desde cedo, eu sempre gostei muito da parte ambiental. Minha mãe, ela sempre me incentivou isso, meu avô também. E eu sempre fui apaixonado por Animal Planet, essas coisas assim. Então acabou que eu sempre gostei da parte das biológicas. Na escola, a minha matéria preferida sempre foi biologia, assim foi. Até que chegou o momento em que eu fui para biologia na Unesc. Legal, legal. Então vem desde cedo esse gosto pela biologia? Vem, desde cedo, desde sempre. Tem alguma área que você gosta mais dentro da biologia? Tem. Dentro das ciências ambientais, e dentro das ciências ambientais, a zoologia num geral, assim. Zoologia. Desde os invertebrados aos vertebrados. Hoje eu trabalho com vertebrados, mas eu gosto muito dos 2 grupos. Certo, certo. E aí você está lá nas redes sociais, parou um dia e pensou, poxa, posso fazer um uso disso. Mas antes da gente falar no TikTok, a gente chega numa tentativa, num trabalho anterior que você fez também num canal do YouTube. Isso. Eu tenho no YouTube um canal que chama Ciencializando.
Ele começou lá em 2019, no início da minha graduação. Eu tenho uma vontade profissional, um objetivo profissional, que é um dia me tornar professor universitário. Certo. E para eu poder treinar a minha didática, para poder treinar essa questão de preparar a aula para depois apresentar para os alunos, eu comecei a fazer a gravação de vídeos. Sem ser pretensioso nem nada, eu comecei ali a fazer. Só que eu comecei a animar bastante com aquilo, eu estava bastante imerso naquela experiência. Tanto é que eu passava, às vezes, um mês editando um vídeo para deixar ele perfeitinho, polidinho, para colocar lá dentro. Só que o que acabou acontecendo é que o negócio ficou sério, eu estava querendo fazer ele dar muito certo, mas o YouTube possui um algoritmo muito difícil para quem faz divulgação científica, porque ele preza frequência. E divulgação científica, bem feita, ela leva tempo, muito tempo, de pesquisa de roteiro, edição de vídeo, gravação. Daí, por conta disso, eu não consegui continuar com o trabalho do YouTube. Tem alguns projetos para continuar depois, mas depois eu acabei migrando para o TikTok porque ele tem um algoritmo completamente diferente. Mas lá no YouTube o canal tá lá? Tá tem lá conteúdo ainda, lá? todos os vídeos. Tem 50 a 60 vídeos, se eu não me engano, lá. Bastante. Bastante horas mal dormidas aí. Como é que era a vídeo. resposta lá, a audiência lá? A audiência ela era muito menor se a gente compara com a do TikTok agora, muito menor mesmo. Em 1 ano e meio de produção direta de vídeos, eu atingi 800 seguidores, que é pouquíssimo se a gente compara com o TikTok. O pessoal que via meus vídeos, eles adoravam, gostavam bastante, mas a gente não tem esse alcance orgânico que outras redes sociais têm. Queira ou não, isso acaba desmotivando quando um conteúdo é muito bem trabalhado e tu não consegue o reconhecimento que tu queria. Perfeito, perfeito. Mas ainda lá no YouTube, você conseguiu esse objetivo inicial de ter o planejamento, de desinibir na questão da comunicação, porque você falou do seu desejo super legítimo de ser professor universitário e a questão de dar aula é uma manifestação de comunicação, né? Você está exercendo comunicação para dar aula, né? E tem N formatos, cada professor estabelece o seu, enfim. Você conseguiu se desinibir, esse avanço que você gostaria? Olha, acredito que sim. Porque se a gente for pegar o meu primeiro vídeo e comparar com o último, nossa senhora, eu tenho até vergonha de ver o primeiro, porque tem uma diferença muito grande, assim. Tanto em cronologia das coisas que eu falo, organização, quanto na fala num geral, assim. Dá pra ver bem uma diferença bem acentuante, assim. Ou seja, aquele objetivo ali foi cumprido. Isso, tá sendo cumprido ainda, tem muito que melhorar. Algum vídeo lá do canal do YouTube, assim, que você possa comentar pra gente, até pra fazer o convite, pra gente olhar lá? Olha, tem um deles que foi o que mais deu sucesso dentro daquele canal, que foi um sobre a caça das baleias. Eu trago uma linha desde o começo da caça às baleias até a caça às baleias hoje em dia, mostrando por que a gente não pode caçar, a relação que tem as baleias com a produção do nosso oxigênio, que eu sei que parece um negócio louco, mas elas têm, e todos os outros serviços ecossistêmicos que ela trazem. Foi um vídeo que deu bem certo, muita gente assistiu e gostou. Então, e outro também, que eu acho que é bom acentuar, já que a gente está aqui na Unesc, né, falando disso, a professora Mainara Cascais, não sei se você conhece, sim. Ela dá aula pra gente da Zoologia 1 à Zoologia 3. E na disciplina de Zoologia 2, ela propôs pra gente uma atividade de divulgação científica. A gente estava trabalhando o filo molusca, que é o filo dos moluscos, né, o grupo dos moluscos, e meu grupo ficou com o caso do Achatina fulica, que é o caracol gigante africano, não sei se você já chegou a falar. Daí nós produzimos 2 vídeos que estão lá no canal, que é sobre o Achatina fulica. Um é de animação, lúdico, infantil, para o pessoal mais menorzinho, e o outro é um vídeo técnico, onde a gente fala desde a introdução do Achatina fulica no Brasil até o pior problema de saúde pública relacionado a ele, que é a meningite eosinofílica. Então é um vídeo que tem colaboração da Unesc, de certa forma, quem quiser assistir pode ver que está lá. Reforça o nome do canal no YouTube? Ciencializando. Ciencializando. Então, gente, Ciencializando, o canal do André lá no YouTube, procura lá, já tem esse conteúdo. Aí, o André deu a explicação técnica aqui do algoritmo, né? Pensou o seguinte, poxa, lá no TikTok eu vou ter uma resposta maior. É isso. E aí você migrou. Isso, migrei. Porque lá no TikTok é muito estranho, assim, a forma como acontece. Porque chega um momento que tu vai lá, posta um vídeo e você não sabe se aquilo vai viralizar ou não, se vai bem ou não. Tu pode ter um seguidor,
mas se o pessoal que assistiu o teu vídeo, que apareceu na For You, né, que é a página principal lá no TikTok, se ele interagiu bem com o teu vídeo, curtiu, comentou, compartilhou, ouviu até o final, ele vai bem, independente do teu número de seguidores. Isso vai impulsionar o teu canal. Então eu comecei a produzir os vídeos com uma qualidade bastante semelhante do canal. Claro que não dá para fazer tão produzido, porque a gente tem algumas questões aí que limitam o upload do vídeo. Mas fiz uma linha bem parecida, só que lá as pessoas veem, porque a rede social mostra para as pessoas. E as pessoas, quando curtem e tudo mais, o vídeo alavanca bastante. Então daí eu vi, ó, aqui tem futuro, então eu vou continuar por aqui mesmo. Daí eu comecei a fazer divulgação científica por lá. E já tem conseguido postar bastante lá? Aí até imagino, por ser uma produção mais simples, digamos, né, do que aquela que você se propunha no YouTube, você consiga divulgar mais conteúdo, né? Então, daí a gente tem um lado bom e um lado ruim disso aí. Porque sim, dá para postar muita coisa, eu tô postando todos os dias, só que ao passo de que a gente não tem aquele problema da edição, da criação de um roteiro muito extenso e tudo mais, a gente tem a preocupação de todo dia estar trazendo um conteúdo diferente. E é difícil, muito difícil. Normalmente a gente tem que olhar o que as pessoas estão falando nos comentários e tudo mais para poder ter algum tipo de conteúdo. Eu tenho uma lista assim gigante que eu vou fazendo checklist, sabe, das coisas, e vai me dando um pânico quando vai acabando. Porque a gente precisa o que as pessoas querem naquele momento, isso, mais ou menos assim. Tem que ser alguma coisa interessante também, para que dê certo o vídeo e o pessoal goste. Então é basicamente isso. Tá há quanto tempo no TikTok? TikTok, no YouTube eu fiquei 1 ano e meio, quase 2. No TikTok eu tô em torno de 5 a 4 meses. Certo. Já deu um resultado bem diferente do que no YouTube. Qual foi o primeiro lá, primeira postagem, você recorda? Foi sobre baleias. Baleias. Eu fiz um vídeo... Você gosta de baleias, pelo menos? Eu gosto bastante. Eu fiz um vídeo falando sobre o chafariz das baleias, que muitas pessoas acham que o que sai de lá é água, né? Tem até aqueles desenhos da baleia que sai o chafariz de água, mas não tem como sair água porque ela respira por pulmões. Então não teria por que estar saindo água, só se ela estivesse se afogando, né? Daí o que sai de lá, na verdade, é ar quente que condensa as moléculas de água em volta dessa nuvem de ar que faz esse efeito de chafariz. Mas desenho animado, quando vai colocar a baleia, sempre é uma aguinha que sai dali. Exatamente. Um chafariz mesmo. Mas não, é tudo ar, não tem como sair água. Olha só, mas se você vê a baleia assim, né, no mar lá e tal, você está numa situação que consegue ver a baleia, o visual é aquele semelhante ao do desenho animado? Sim, assim? Só que é um vapor, então. É um vapor, até porque ela tem água em cima dela e como é um sopro bem forte, vai jogar água para tudo que é lado. Daí dá esse efeito, mas não é água porque ela respira por pulmões. Tá, e aí você pegou esse tema, por exemplo, foi da tua primeira postagem lá. Como é que você apresentou isso para as pessoas? Dá uma ideia assim, como é que você fez na hora? Eu procuro usar sempre as trends que estão acontecendo lá no TikTok. Não as dancinhas e tudo mais, que esse é outro nicho dentro do TikTok. Mas eu procuro usar uma trilha sonora que muitas pessoas estão usando, as hashtags que as pessoas estão usando. E queira ou não, dessa forma o TikTok ele envia o vídeo para as pessoas. E tento falar de uma forma não... Assim, eu tento mostrar que aquilo que eu não estou dentro de uma faculdade explicando. Isso, não é um acadêmico o negócio. Isso. Né? Tento falar da forma mais natural possível para a pessoa se identificar também. Porque eu acredito que a gente falar de um jeito acadêmico para essas pessoas distancia demais. E a pessoa não vai querer ouvir a informação se ela não se sente identificada com quem está falando a informação. Porque não é uma aula, né? Você tá aproximando das pessoas um conteúdo que é científico, mas que precisa falar a linguagem daí. Né? Eu sempre falo, até nos trabalhos da SCT que a gente fez sobre essa divulgação científica, a gente fala que a gente acaba completando o ciclo da pesquisa, né? Que é a produção do material científico, mas também a divulgação para a comunidade. Porque daí assim a gente evita um monte de coisa, né? Como o surgimento de pseudociência, antivacinas, terraplanistas e tudo que é conspiratório que traz malefício para a comunidade depois. Então a gente sabe que a rede social é muito boa para divulgar informação, mas ela é excelente para desinformação também. Infelizmente. É verdade. Então a gente precisa estar ali o tempo todo combatendo e inclusive influencia quem estiver assistindo se tem vontade de fazer também. Porque a gente precisa, quanto mais o melhor. Bem lembrado, é um belo convite esse que o André faz. O André vai continuar conosco, em seguida eu quero saber mais dessas postagens, vamos falar mais do trabalho que ele faz no TikTok e da repercussão que isso está alcançando com outras produções que o André nos apresenta. Ele é de Turvo, vem aqui para a Unesc, vem aqui
para a Universidade em Criciúma, fazer o seu curso, Ciências Biológicas, 6ª fase. Está contando essa história bem bacana para nós, em seguida tem mais. Mas agora, gente, é hora daquele contato com a redação da Ecocria, nossa Escola de Comunicação Criativa. A Maga Estopassoli está conosco, pois nós estamos num período importante ainda de discutir as questões da discriminação racial, não é? Da consciência negra. E nós tivemos recentemente, Maga, um evento nesse sentido para os alunos do Colégio UNESC. Conte para nós aí, Maga. Alunos do ensino fundamental do Colégio UNESC participaram de uma contação de histórias e do lançamento do livro intitulado Laís, Feridas Abertas. O encontro fez parte da programação da 9ª Semana de Consciência Negra e foi realizado no auditório Rui Hilse, na UNESC. A ação foi organizada pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, juntamente com a Secretaria de Diversidades e Políticas de Ações Afirmativas da UNESC. A história em quadrinhos aborda o tema da formação dos estereótipos raciais nas crianças e foi contada pelas funcionárias da Biblioteca Central, professor Eurico Bach, a Maristela Constante e a Andréa Vicente, por meio de slides. O autor da obra, o Marcelo Zappellini, acompanhou a apresentação da obra e pôde ver os olhinhos atentos dos estudantes. Zappellini destacou que a intenção era mostrar que as crianças não nascem preconceituosas, elas aprendem com as nossas atitudes e que todos somos iguais. Vale a pena a reflexão. É importante para as crianças, para os pais e para a escola. A coordenadora do NEAB, professora Normélia Undina Lalau, destacou a energia das crianças e a importância do debate com a escola. No nosso site, em noticias.unesc.net, tem mais informações sobre esse momento muito especial que aconteceu no Colégio UNESC, além de fotos e outras informações. É só acessar. Bacana, legal. Obrigado, viu, Maga? Essa e outras notícias você encontra lá no unesc.net/agcom, que é o espaço onde estão as notícias postadas pelos nossos jornalistas, produzidas pelos nossos jornalistas aqui da Agência de Comunicação da Universidade. Vamos fazer um intervalo, na volta eu continuo conversando com o André, a gente vai falar mais desse trabalho dele nas redes sociais, lá no TikTok, está uma resposta muito legal, compartilhando o bom conhecimento científico com o público em geral aí, muito legal. Já voltamos. Se a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível. A UNESC aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Venha com a gente. Graduação Multi-UNESC. Cada dia, uma nova experiência. Estamos de volta com o Nossa UNESC, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. E se tem uma boa notícia que a gente gosta de contar aqui para vocês é o sucesso do UNESC Virtual, que é o nosso modelo de educação à distância, que está aí consolidando, né, com muitos alunos, com propostas diferenciadas, mas com a digital mesmo no EAD, do jeito UNESC de ensinar você e de promover conhecimento. E hoje a gente traz mais uma estudante do UNESC Virtual, para contar um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória. É a Alice que está conosco. Ô Alice, conta pra gente aí como é que é o UNESC Virtual na sua vida, Alice. Oi, meu nome é Alice, eu sou estudante de Pedagogia na UNESC Virtual. A UNESC Virtual, para mim, ela está sendo de uma excelente oportunidade. Eu estou conseguindo conciliar o meu trabalho, o meu estágio, com os meus estudos e meus momentos de lazer. Na UNESC, eu tenho a minha professora, que é a minha tutora, tenho as minhas aulas em que eu posso estar tirando as minhas dúvidas e
Essa experiência está sendo excelente para mim e eu consigo ter ótimas oportunidades. Legal, Alice, parabéns, viu? Boa sorte e sucesso nos estudos, continue conosco na Unesc Virtual e fica para você também o convite para conhecer o nosso EAD aqui da nossa Universidade Comunitária. Bom, o nosso Unesc está conversando hoje com o André, nosso acadêmico de Ciências Biológicas, sexta fase, contando um pouco do seu trabalho de levar o que ele gosta da biologia para as redes sociais e falando do sucesso aí no TikTok. Aí um dia desses você estava aqui na universidade fazendo um lanche, e aí você recebeu uma mensagem de uma colega sua sobre uma publicação de repercussão nacional. Agora, algo bem recente sobre o seu trabalho. Conta melhor para nós isso aí. Então, eu estava almoçando, bem feliz da vida, num dia qualquer. Daí uma amiga minha, que é a Carol, beijo Carol, lá do LabZev, que é o Laboratório de Zoologia e Ecologia de Vertebrados do professor Fernando, beijo Fernando. Eu estava almoçando e ela me manda uma mensagem. Toda semana ela produz um conteúdo para a rádio aqui de Criciúma falando sobre algum assunto da biologia que está em pauta. Daí ela pesquisou algum assunto e lá no Google apareceu: TikToker fala sobre capivaras dentro da UOL. Daí entrou lá e me mandou o print daquilo. E mandou no WhatsApp assim, o print famoso embaixo. Pronto, o coração já começou, né? Daí eu fui ver, tava lá, uolnoticias.com.br, tava lá uma matéria sobre um vídeo meu, que viralizou bastante, agora tá com 1.100.000 visualizações. 1.100.000? Isso, que é sobre o caso da capivara e da febre maculosa, que é transmitida, na verdade, por um vetor, que é o carrapato estrela, que fica na capivara. Eu fiz uma costura, né, que chama lá no TikTok, do vídeo de um rapaz que ele pega uma capivara na rua e começa a fazer carinho. Isso não deve se fazer. Primeiro, que é um animal que pode te morder e é muito forte, então pode fazer um estrago. Claro que elas não são agressivas, né, mas pode acontecer. E segundo, que são animais que possuem esse vetor que pode causar sintomas bem graves, assim, sabe? Desde necrose até em algumas partes do corpo. Então eu alerto as pessoas para que não façam isso, justamente porque há um perigo real de saúde pública se fazer isso. E foi esse o conteúdo desse vídeo, dessa postagem que fez tanto sucesso? Isso, exatamente. Você refere a... Porque é até interessante tocar nisso da capivara, e aí o André me contava fora do ar aqui o seguinte, que ele entende que o UOL se interessou pelo assunto porque em São Paulo o UOL é um dos maiores portais do país, está entre os 3, 4 mais acessados do país, e que o UOL possa ter se interessado, por exemplo, pelo link com a capivara, que é um animal que tem bastante lá, e por aqui tem bastante também, né? Tem épocas aí que a gente vê as capivaras ali na região do Mampituba, enfim, passeando por aí, então vale esse alerta do ponto de vista prático, né? Não toca na capivara, né? Não toca. Deixa a capivara ali. Todo animal silvestre, né, gente, para quem estiver assistindo. Lindo, maravilhoso, eu amo capivara, fofíssima. Só que não chega perto, não faz carinho, eles são animais silvestres. Todo animal silvestre pode ser banco de vírus, bactérias, fungos, assim como nós somos banco de vírus, bactérias e fungos para esses animais. Esses animais podem transmitir coisas para a gente, tanto quanto a gente pode transmitir coisas para os animais. Teve até o caso, em uma cidade aqui do Brasil, que alguns saguis estão morrendo por conta da herpes humana. Teve muito compartilhamento de comida humana com esses animais, bolachinha, essas coisas, e não façam isso, por favor. E com isso se transmitiu essa doença e esses animais estão morrendo, porque eles não têm sistema imunológico preparado para isso. Mesma coisa a capivara, vai causar mal pra gente, tem essa chance, sabe? Então, não toquem animais se não tiver habilitação para isso, se não for profissional da área. Deixa isso para quem sabe fazer. E André, essa questão de alimentar os animais é um problema sério, né? Você vai lá no Parque Ecológico de Maracajá, por exemplo. Aí você chega lá, tem gente dando pipoca, dando doce, pão, qualquer negócio pro macaquinho, por exemplo, lá. Não pode, né? Não, de jeito nenhum. Primeiro que ele não tem um corpo preparado para isso, né? Nem a microbiota, nem a fisiologia, nada. E segundo que ele tem a comida dele lá, principalmente no parque, o pessoal do parque alimenta aqueles macacos. E só aquelas pessoas podem fazer isso. Se tu fazer isso, tu acha aquele animalzinho lindo, bonitinho, maravilhoso, quer que ele continue lá, não dê comida para ele, porque isso vai fazer mal para a saúde dele e muitas vezes pode levar até a morte, pelo alto teor de sódio, de açúcar que tem na nossa comida.
Então é melhor deixar ele comendo lá e ver de longe. Não passa a mão nem nada, que ele também pode dar uma mordida, alguma coisa assim que é perigoso. O que tem de mais recente no TikTok lá que você postou, André? O último que eu postei foi sobre um artigo que saiu agora, lá em Londres, sobre o fato de crustáceos decápodas e cefalópodas terem a capacidade de sentir dor e sofrimento. No caso, os crustáceos decápodes são os caranguejos e as lagostas, e os cefalópodes são as lulas e os polvos. Eles sentem dor? Sentem dor e têm capacidade de ter sofrimento também. Isso, inclusive, saiu na CNN, tem um artigo resumido lá, com o link do artigo, tudo bonitinho em português. Eu trago isso por conta de uma cultura muito feia que a gente tem em vários locais de comer esses animais vivos. Exatamente. E por conta disso a gente tem um problema aí de sofrimento animal grave. Agora no Reino Unido, esse tipo de prática não é mais permitida. Da mesma forma que tu não come um vertebrado vivo, por exemplo, que a gente sabe que ele vai sofrer por conta do sistema nervoso, a gente sabe a mesma coisa desse. Então eu falo sobre isso no último. Olha só que interessante. O Maicon Marinho, nosso editor, nosso técnico aqui, ele separou umas imagens, só que essas são lá do YouTube. E são lá do comecinho. Tá. São lá do comecinho. Coloca na tela aí, Maicon, pra gente. Esse aí é de qual? Esse aí é do vídeo que mais deu visualização lá no YouTube. Eu falo sobre a caça às baleias. Aí eu dou uma introdução. E você faz toda uma edição ali. Todo o negócio, um balangandã. Pode ver que tá tudo... Eu tenho um roteirinho que eu sigo certinho, com todas as informações, as imagens que aparecem. E aí você está aí falando daquele lance das baleias que a gente comentou mais cedo, Isso. né? A partir daí, eu terminei de falar sobre a caça às baleias e eu comecei a falar sobre a importância das baleias para o nosso ecossistema. Que elas têm uma função muito peculiar ali de salvar a nossa vida. Olha só, e belas imagens, viu, que você utiliza. A edição é com você também? Você Tudo faz eu. A edição. É o programa de um menino só, isso aí. Só eu que faço. Que legal. Olha, André, ficamos orgulhosos aí do seu trabalho. O papel da Unesc nisso tudo aí, a Unesc te inspirou, te dá sustentação, como é que é? Ela me deu toda a base teórica que eu tenho para poder falar isso, né? Que bom. Aí, especialmente aqui no curso de Ciências Biológicas, a gente tem professores incríveis, assim. A grande maior parte dos professores são doutores, tem um currículo espetacular e, além disso, tem uma didática muito boa. Eu não sei nos outros cursos, mas pelo menos na que eu tenho experiência, a gente tem uma relação quase de família, assim, com os professores. Se tu precisar de qualquer coisa, eles vão estar ali contigo, eles não te tratam diferente, eles te tratam como igual. Quando a gente está na sala de aula, a gente está conversando, assim, como se fosse amigos mesmo, que a gente é, no caso, né? Conversando sobre aquele assunto, pergunta. Então, tudo que eu sei hoje, eu devo a essas pessoas, porque são pessoas incríveis, maravilhosas, que conseguem me ensinar com excelência. Eu me inspiro em todos eles, inclusive. Que bom. André, parabéns. Pode reforçar o convite, o pessoal te acompanha nas redes sociais e continua assim, continua firme. Vai ser um grande professor aqui da Unesc, não tenho dúvida. Sucesso. Amém. Alô, reitoria. Então, pessoal, quem gostou do meu conteúdo é o seguinte. O nome do meu canal é Ciencializando, dá um apoio lá. E o meu TikTok é @_, que é aquela linhazinha embaixo, André Francis 3. Tá bom? Já pegaram só o André Francis, daí o meu André Francis 3. Beleza? Se gosta de divulgação científica, me segue lá. Parabéns, André. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito bom. Legal receber o André aqui. Um belo bate-papo, uma bela história. Nosso TikToker de sucesso aqui. Ele tem postagem com mais de 1 milhão de visualizações lá no TikTok. Que bacana esse conhecimento todo aqui na nossa universidade. Obrigado, gente, pela audiência. Até a próxima. Tchau.